esse mês, né, de Setembro Amarelo, que é um mês assim que mundialmente a gente comemora, ou seja, não é nem comemorar, mas sim é um mês que a gente celebra o mês da valorização da vida. É uma história muito bonita, o porquê o Setembro Amarelo, essas coisas assim. Eu não vou aqui contar a história do Setembro Amarelo, de como aconteceu, o porquê do Setembro Amarelo, mas é uma história muito bonita, né? Sempre quando acontece alguma coisa, marca, né? Então, às vezes, as datas que a gente celebra, que a gente comemora, geralmente elas vêm de algum acontecimento, né? E teve um acontecimento que aí, a partir daí, designou o Setembro Amarelo. Quem tiver curiosidade, procura na internet que acha o porquê do Setembro Amarelo. Tá? É muito interessante. E as nossas palestras esse mês, a gente sempre procurou, as palestras da Casa Espírita sempre são muito de valorização da vida, de incentivo ao bem maior, ao progresso moral e espiritual. Tudo isso vai valorizando a vida, não é? Mas especificamente esse mês, até como o Marcos falou e passou aqui, eu faço o convite para domingo, né? Domingo vai ter a palestra com o Dr. Alejandro, que ele é médico psiquiatra e também ele é espírita, então ele tem os dois conhecimentos, tanto da psique humana, das nossas emoções, das nossas dores e como lidar com elas, como também do lado espiritual. Então eu acredito que vai ser uma palestra muito grandiosa para a gente refletir na nossa vida. E aí, motivada por isso, né, eu defini esse tema aqui como a sublime arte de viver, porque muitas vezes a gente não entende a sublimidade da vida, do que é viver. Muitas vezes a gente reclama da vida normal, né? Nós somos ainda pessoas bastante seres muito imperfeitos, ainda inconsequentes demais, e muitas vezes a gente, né, não entende a vida, não entende a oportunidade de aqui a gente estar, e reclama bastante. Então, sim, eu quis trazer esse tema para a gente refletir sobre isso, sobre a nossa vida, sobre a sublimidade da vida e a importância da gente estar aqui. Ontem, a palestra de ontem foi com o Michel. Não sei se alguém que estava aqui, que está aqui agora, assistiu a palestra de ontem. Ele começou a palestra, e eu vou começar praticamente da mesma forma, fazendo uma pergunta para cada um de nós aqui. Quem de nós, ao longo da sua vida, um dia não pensou em desistir? Eu creio que muitos daqui já tiveram esse pensamento, não propriamente do suicídio em si, mas do desistir. Às vezes a gente pensa nas dificuldades e fala, por que eu estou aqui nesse mundo? Parece que eu só vim para cá para sofrer, não tenho motivo, não sorrio, parece que tudo para mim é um desalento. Então eu tenho certeza que muitas pessoas já pensaram em desistir, em falar, queria tanto acabar com tudo. E quem está aqui que já pensou isso, deve falar, muito obrigada a Deus, porque eu estou aqui. Eu não sucumbi à minha dor, ao meu desespero e ao meu desalento. Muitas pessoas sucumbem. Muitas pessoas que desertam da vida. E a vida é algo muito precioso, por isso que eu falo da sublime arte de viver. A preciosa arte que a gente tem de viver. A doutrina nos mostra, nos ensina, por meio dos espíritos, gente, não foi Kardec quem
por sua inteligência, trouxe todo esse conhecimento. Kardec trouxe todo esse conhecimento, porém trazido pelos ensinamentos dos espíritos. É uma história muito bonita, a história de Kardec. Uma hora a gente conta sobre ele, tá? Então, os espíritos vêm falar para a gente, nos mostrar a importância da vida. Eles nos falam que nós não somos corpo, que nós somos espírito, nós somos alma. E o que morre em nós é o corpo. Então, nós não morremos. Muitas vezes, quando as pessoas sucumbem na sua vida, descobrem que não morreram. Não é? E deve ser assim, muito decepcionante. Uma pessoa com muita dor no seu coração, na sua vida, com seus desalentos, suas aflições, suas angústias, desertam da vida e depois descobre que a vida continua. Não é? Que aquele problema que fez com que ela desertasse continua. Duplicado. Porque a gente também atentou contra a nossa vida, contra o que Deus nos deu de melhor. Eu, olhando para trás na minha vida, não é? Recordando todos os dissabores e os sabores que eu já passei, teve momentos de muitas dores, de muitas aflições, que eu pensei, por que eu estou aqui? Eu não mereço. Deus não me ouve. E às vezes a gente pensa, normal do ser humano. E aí, por uma coisa misteriosa, mistério porque a gente ainda não compreende, do destino, a gente vai solucionando um problema, solucionando outro, encontrando uma razão de viver no filho pequeno, encontrando uma razão de viver num pai, numa mãe, que se a gente deserdar, eles vão sofrer. E aí a gente olha para trás e fala, eu estou aqui, graças a Deus. Mas muitas pessoas não estão aqui para falar graças a Deus. Então é sobre esse alerta que eu queria um pouquinho conversar aqui com a gente, tá? Falar um pouquinho. E a gente, nossa vida é muito baseada em tudo que Jesus nos ensinou. O evangelho que Jesus deixou é algo vivo, não é uma letra morta. É algo para a gente ver todos os dias, vivenciar todos os dias na nossa vida. E ele deixou um recado para a gente que passa por esse tipo de pensamento, por esse tipo de aflição, por esse tipo de angústia. Ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente conhecendo a história de Jesus, a encarnação que ele teve aqui no nosso planeta, a missão e a história que ele deixou, todas as aflições que Jesus passou, porque ele passou por aflições. Morrer na cruz é uma aflição, e ele passou. E aí ele fala assim, eu venci o mundo. Então ele está nos ensejando uma força tão grande quando ele fala, olha, todo mundo vai ter aflição. Porque a gente está num mundo em que as aflições fazem parte desse mundo. Nós não vivemos nos mundos felizes, ainda não alcançamos esse estado de mundos felizes, para que a gente viva uma vida feliz sem aflição. Nós ainda vivemos num planeta onde a gente prova e expia as nossas dores, vivenciamos as causas do que nós fizemos no passado, em existências passadas. E isso nos causa dor e nos causa aflições. Então a gente não está aqui num jardim de infância, onde tudo é brincadeira.
A gente está aqui para a gente vivenciar a nossa história, fazer a nossa história como ser espiritual que nós somos e superar as nossas dificuldades. Dificuldades essas que nós temos causadas por nós mesmos, nessas vidas ou em outras vidas. Né? Então a gente vive as nossas aflições, os nossos dissabores, as nossas dores. E aí Jesus fala: tem bom ânimo. Não se desespere, porque tudo a gente tem condições de superar. E a gente supera as nossas dificuldades. Eu tenho certeza que se alguém olhar os seus últimos 10 anos, pensar nos últimos 10 anos, últimos 15, últimos 20 anos, quanta coisa a gente não superou e a gente achava que não ia superar. Na hora que a gente vive a nossa dor, ela é tão grande, ela é tão, quase tão insuportável que a gente pensa que não vai suportar. Mas olha nós aqui, suportando, superando. Estamos prontos também para outras que virão, porque a gente ainda está vivenciando esse mundo. E aí, quando Jesus fala de aflição, o que a gente pode entender como aflição? Não é? As nossas dores, os nossos desabores, tudo isso causado por nós. E a gente pensa no quê? Essas aflições que a gente vive no nosso dia a dia são as provas que a gente tem que vivenciar. São as dores que a gente um dia marcou de vir aqui. Porque o ser espiritual que nós somos, a doutrina nos fala que nós fomos criados simples e ignorantes. Não conhecemos nada da vida. E hoje a gente está aqui conhecendo tudo da vida. Nós descobrimos o amor, nós descobrimos quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então é uma caminhada, e nessa caminhada a gente desvia muitas vezes do nosso caminho. E esse desvio nos causa essas dores, essas aflições. Olha, eu errei, eu fiz isso. Então, se eu errei, se eu fiz aquilo, o que é natural? A gente redimir daquilo que a gente fez. Não é? Se eu magoei alguém, se eu traí, de alguma forma eu vou ressarcir esse alguém desse feito que eu fiz com essa pessoa. E isso vai me trazer dor e vai me trazer aflição. É o nosso crescimento. Então, muitas vezes, gente, uma dor, a gente sofre dor porque nós estamos com uma doença incurável, porque nós estamos desempregados, muitas vezes. A gente vê pai de família sucumbir por causa do desemprego, da desesperança. Tudo isso são aflições que a gente vivencia na vida. E elas servem para que a gente cresça, para que a gente hoje olha para a gente e fala: meu Deus, graças a Deus que eu passei por aqui. O Marco, na hora que ele falou a prece, ele citou uma frase de Chico, que é: tudo passa. É uma história muito bonita. O Chico estava sofrendo as suas aflições, as suas dores, porque o Chico sofreu muito nessa encarnação. Apesar da beleza, da grandeza, da grandiosidade de Chico, ele passou pelo seu cadinho de dor e de sofrimento. E um dia, no auge da sua dor e do seu sofrimento, ele pediu para Emmanuel levar para Maria, mãe de Jesus, nossa mãe, falar para ela das aflições que ele estava passando, para que ela se dignasse a olhar um pouquinho para ele, porque ele não estava mais aguentando. E Emmanuel falou para ele: tá bom, Chico, eu vou levar essa mensagem para Maria. E Chico ficou esperando, ansioso.
que Emmanuel voltasse, né? E falasse para ele, olha, Maria falou isso, isso, isso. Emmanuel voltou e Chico estava todo ansioso. Falou, e ali? Ela mandou algum recado, alguma coisa para eu fazer, para eu me livrar dessa aflição? Aí ele falou assim, Emmanuel falou, ela mandou um recado. Fala qual é o recado, Emmanuel. Tudo passa. Talvez ele tenha se decepcionado. Mas depois ele entendeu que tudo passa. E a gente precisa entender que tudo passa. As nossas alegrias passam. As nossas dores também passam. E a gente precisa ser forte para vivenciar as nossas dores e as nossas aflições. Quando ele fala, tem de bom ânimo, não é? Para que a gente vença as nossas aflições. Ele fala de fé e de coragem. Jesus, ele teve momentos doloridos. Quando ele fala, afasta de mim esse cálice, ele estava na sua dor. Mas ele sabia que era um cálice que ele que tinha que passar, ele que tinha que beber. Então ele volta ao Pai, pede forças, pede bom ânimo e encorajamento. Então é isso que ele vem ensinar para nós. Ele não vem ensinar para nós com palavras. Ele vem ensinar para nós com o exemplo do que ele vivenciou. Então, ter bom ânimo é ter confiança, é ter uma fé profunda nos propósitos de Deus para com a gente. Ter bom ânimo é ter coragem. E é uma coragem advinda da nossa fé, porque nós somos seres de fé. Aqui dentro da gente tem algo que a gente às vezes desconhece, mas a gente tem uma fé muito grande em nós, no nosso futuro. É isso que nos leva a viver o nosso dia a dia, a educar os nossos filhos para que sejam homens de bem, a esperar o amanhã, que o amanhã, o porvir virá. Não há tempestade que depois dela não irradia um sol. A natureza nos ensina a ter confiança. Às vezes a gente vê noites tão escuras. Aí a gente vê um dia lindo raiando. E Deus colocou essa natureza para falar com a gente. Não caia no desânimo. Não sucumba diante da sua dor. Porque a nossa dor, a dor que a gente passa, que a gente já passou, que a gente está passando hoje, ou que muitos vão passar, a gente vai continuar ainda passando, ela vai nos fortalecer. Fazer com que a gente olhe para trás e fale, que bom que eu passei por isso. Às vezes a gente perde um filho e a gente acha que a gente nunca vai superar. Aí a gente vem numa casa espírita e a gente entende que quem morreu não foi o nosso ente querido, foi só o corpo, que era o empréstimo, que esse ente querido está no plano espiritual, amparado, ligado a nós pelo amor. E a gente fala, meu Deus, que bom eu entender tudo isso. Porque se a gente não entende tudo isso, gente, muitas vezes a dor nos leva a sucumbir tudo isso. E aí, Jesus também ele fala para a gente, eu venci o mundo, né? E o que é vencer o mundo? É vencer os embates, a política, os embates que ele teve lá no Sinédrio, não é? Não que ele teve embate, mas que ele foi convidado, né? Quando fala assim, és rei, não é? E ele fala, meu reino não é desse mundo, não é? Ele não está combatendo o outro, mas ele fala assim,
quando eu venci o mundo, venceu a ele. Não é? E nós também temos o poder de vencer a nós, as nossas dificuldades. Ah, Magda, mas é tão difícil vencer a gente. É tão difícil, principalmente quando a gente está vivenciando a nossa dor. Parece que a noite não vai nunca raiar, nunca vai chegar. Mas aí, o dia amanhece, o sol. E a gente vai tendo novo ânimo, nova esperança. Então, tudo isso nos leva a uma transformação interior. Nos leva a olhar para trás e falar o quanto eu fui forte. E nos leva também a estender a mão para o outro. Porque a gente está aqui também para isso. Também para estender a mão para alguém. E muitas pessoas, diante das suas aflições, perguntam: por que eu estou fazendo aqui, né? Essa vida? E pensando nisso, Kardec, lá atrás, ele perguntou para os espíritos: qual é o objetivo da nossa encarnação, da gente estar aqui? É uma resposta muito longa, tá? É a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. É muito longa, eu não trouxe ela aqui na íntegra, por causa do tempo. Quem quiser, a gente dá uma lida nessa pergunta que Kardec fez aos espíritos e a resposta. Eu simplifiquei aqui a resposta, tá? Que Deus nos impõe a encarnação com o fim, com a finalidade de nos fazer chegar à perfeição, de nos fazer chegar ao ideal espiritual. Perfeição, só Deus é perfeito. Então, essa perfeição que ele fala é uma perfeição relativa, mas que nos conforta, que nos faz alcançar um estágio de vida aonde a dor não exista, aonde o desespero já não existe mais. Seria maravilhoso a gente estar aqui sem desespero, sem aflição e sem dor. Mas também se a gente vivesse essa vida aqui no estágio que nós estamos, sem nenhuma aflição, será que a gente ia aproveitar? Será que a gente ia saber estender a mão? Porque hoje, se eu estendo a mão para alguém, eu tenho certeza que cada um de nós, quando a gente vai estender a mão, a gente fala: isso passa. Eu tenho experiência, eu já vivi isso. Qualquer que seja a situação. Então, olha nós, experienciamos a nossa dor para que um dia a gente ajude. Então, é essa a finalidade da nossa encarnação e de todas as encarnações que nós ainda iremos vivenciar. Alcançar essa perfeição relativa, esse estado de bem viver. Eu queria voltar aqui, né, para as dores que nos levam a sucumbir diante da vida. Muitas pessoas sucumbem. E aí a pergunta que a gente precisa aprender, refletir, buscar a resposta dentro de nós é: o que nos leva a sucumbir diante das dores e aflições? Alguém sabe me falar? Tem ideia? Eu já falei aqui que às vezes a gente fala: não queria viver, parece que eu nasci para sofrer. Então tudo isso são angústias que levam muitas vezes a pessoa a sucumbir, não é? São as nossas dores, a nossa falta de fé. E se a gente tem fé, a gente vai falar: Deus está comigo. É um Pai. Assim como nós, pais e mães, protegemos os nossos filhos, Deus Pai nos protege. Jesus nos protege. Então, se a gente não tem esse entendimento, se a gente não tem essa fé dentro de nós, muitas vezes a gente sucumbe. E aí, eu elenquei aqui, trazido por esse livro,
o pensamento de Emmanuel, não é? Ele elencou algumas das coisas, que são muitas, gente. São muitas as coisas que nos levam. Como chamou o livro? Pensamento de Emmanuel. Depois eu te mostro, tá? Então ele fala da falta da fé, do orgulho ferido, do esgotamento nervoso, do tédio da vida, né? Tem mais aqui, só para não estender, tá? Doenças terminais, desencanto, velhice. Pelas estatísticas, pessoas muito jovens ou muito idosos, cresceu muito o número de suicídios nessas duas faixas etárias. Os idosos, porque muitas vezes não são compreendidos, são deixados de lado, vão perdendo os seus amigos, né? E aí vem o desalento. Os jovens, quando falar do tédio, eu vou falar um pouquinho dos jovens. Então, Emmanuel, ele fala assim, tá? Eu vou ler o que ele fala sobre a falta da fé. Acreditamos firmemente que a falta da fé responde pela quase toda totalidade dos suicídios. Isso quem está falando, gente, é Emmanuel, tá? E ele continua falando assim: a fé é o alimento espiritual que, fortalecendo a alma, põe-nos em condições de suportar os embates da existência, de modo a superá-las convenientemente. Então, quando ele coloca a fé como uma razão, a falta de fé como uma razão para sucumbir, a gente tem que pensar que a fé, como ele diz, é um alimento espiritual. É que nos fortalece. A gente precisa todos os dias do nosso feijão e arroz, que nos fortalece o nosso organismo. E a gente precisa de algo que fortaleça nosso espírito. É a nossa fé. Ele continua falando assim da fé. A fé é mãe extremosa da prece. Quem ora com fé tem o entendimento aclarado e o coração fortalecido. Ele fala assim: quando a dor nos entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-nos a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão, tudo envolve e a derrota é irremediável. E tudo isso, gente, a falta da fé nos induz ao desânimo, nos inflando ao desespero. E aí ele fala: todavia, se acendermos no coração uma leve flama da prece, Deus Pai me ajuda. Quantas vezes a gente não tem força nem para fazer uma prece? Mas a gente fala assim: me ajuda. Tem ouvidos que nos ouvem e que nos ajudam. E a gente não sabe como sair daquela situação. De que maneira? Mas a gente sabe que a gente saiu quando a gente, humildemente, pediu pela ajuda. Não é? Então ele fala que uma leve flama da prece, fios invisíveis e imponderáveis de confiança nos ligam a Deus. Então, muitas vezes, não precisa a gente fazer uma prece cheia de palavras bonitas, mas a gente precisa do nosso sentimento, da nossa humildade, que vai alimentar. Aí ele fala também do orgulho ferido, né? Ele fala, o orgulho ferido é também uma falta de fé, porque a fé conduz à humildade profunda, e esta é inimiga do orgulho.
O orgulho ferido pode levar o homem a sérios desastres que se perpetuarão durante séculos do seu karma. Gente, na época do Plano Collor, que foi, acho que muitas pessoas aqui lembram, como é que chama? Nos foi retirado todo o dinheiro das contas, todo mundo ficou confiscado. Confiscado, isso, obrigada. Eu trabalhava em Alphaville, né? Naquela época, eu presenciei, assim que a gente está numa roda, né, de um círculo empresarial, muitas pessoas tirando a sua vida pelo desespero de ter ficado sem nada, pelo desespero de não ter dinheiro para pagar seus funcionários, né? E os funcionários também desesperados. Então, naquela fase, foi uma fase muito difícil, uma fase de grandes suicídios. Grandes, de muito. O número de suicídios naquela época foi muito grande. Desespero, falta de fé, tudo isso leva ao suicídio. E ele fala, o orgulho ferido pode levar o homem a sérios desastres que perpetuarão durante séculos e séculos. Interessante a gente pensar. Imagina, eu fiquei sempre imaginando, eu já li alguns livros de contos quem já se suicidou, vir contar da sua dor, nos alertando para que a gente não cometesse o mesmo ato. E todos eles, nos livros, Memórias de um Suicida, tem vários, contam da dor dobrada, do desespero dobrado, porque ele percebeu que ele não resolveu o problema, que ele continua vivo, que ele trouxe mais um problema para ele. Não é que é ter deserdado a vida. Então, esses ensinamentos é para a gente refletir, para a gente falar se tem esses espíritos bondosos que passaram pelo que passaram e vêm nos auxiliar. Nós vamos se resignar e aprender. Porque deve ser uma decepção muito grande. E eles falam ainda para a gente que eles não queriam morrer. Olha que paradoxo. A maioria fala, eu não queria morrer, mas a dor estava tão grande, o desespero era tão grande, que eu queria tirar de mim aquele desespero, aquela dor. Mas eu não queria morrer. Né? Ele fala também do esgotamento nervoso, não é? Ele fala assim, o esgotamento nervoso, ele pode ser evitado lá no seu começo, se a gente puder buscar recursos na nossa fé e na oração. Tem muita gente que sofre dos nervos, do esgotamento nervoso, que isso também leva à loucura, não é? E isso é um motivo também, gente, que aumenta o número de pessoas que desertam. Tédio da vida, não é? Ele fala do tédio. O que é tédio? Né? Eu estava aqui, me preparando, falei, deixa eu ver o que é tédio, para a gente falar um pouquinho mais sobre o que é tédio de maneira bem rapidinha aqui, tá? O que a psicologia nos mostra que é tédio. Tédio é um estado emocional desagradável, marcado por desinteresse e falta de propósito, surgindo quando a mente não encontra estímulos significativos para se manter focada. Embora desconfortável e associado à monotonia e à sensação de vazio, o tédio é considerado uma experiência humana natural, que nós ainda vivemos o tédio. Quando eu falei que eu ia falar das crianças, do tédio, o suicídio entre crianças, jovens, aumentou bastante no mundo. Tem estatísticas que falam sobre isso.
não é? Muitas vezes é o tédio. Ele não sabe por quê. Tem um vazio dentro de si. Não encontra dentro da sua vida significado espiritual. E aí a gente tem que olhar para nós, para os nossos jovens, para os nossos idosos. Eu já sou meio idosa, a gente já fala com minha filha, olha para mim, tá? Para a gente cuidar um dos outros. A gente vê depois relatos nas escolas, nos amiguinhos de quem se foi, que não tinha alegria, que se sentia sozinho, que ficava o dia inteiro no celular. Isso já não satisfazia mais. E aí uma hora comete. Então a gente precisa cuidar de nós. Quando eu falo de nós, de todos nós, filhos, pais, avós, para que a gente só vá quando for o nosso momento. Eu vou finalizar, porque o nosso tempo aqui já está se indo, tá? E aí tem muitos outros também. Eu gosto muito da Joana de Ângeles de trazer o conhecimento que ela nos traz no meio do seu livro. E tem um livro Viver com a... Tem dentro de um livro que eu falo depois, um episódio que ela fala Viver com Alegria. Cada novo dia é abençoada a oportunidade de crescimento espiritual e de iluminação interior. A vida com alegria é em si mesma um hino de louvor a Deus. Ela psicografou essa página em Zurique, na Suíça, de Valdo, né? No dia 29 de maio de 2009. Acho que numa conferência ela psicografou, falando para a gente viver com alegria, não desesperar diante das dificuldades que a vida nos impõe. E que viver com alegria é buscar Deus dentro de nós. A todo momento é cultivar a nossa fé. E ela também fala, nunca desistir. Não desista de lutar pelo bem-estar e pela arte sublime de viver. Porque viver é uma sublimidade, é uma oportunidade, é um bem maior. E aí ela fala, quem tropeça é porque está de pé e andando. Se a gente tivesse parado, ninguém ia se machucar, ninguém ia tropeçar. A gente andando, buscando a nossa evolução, a gente tropeça. Mas aí o que a gente faz? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem uma musiquinha assim, não tem, bem antiga? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É isso. E ela continua falando assim, sai de um desastre e avança com beleza e otimismo para a glória do nosso aperfeiçoamento. Tá? Então, também uma página que foi psicografada aqui em Salvador, na Bahia, lá no centro, no Caminho da Redenção, em 6/1/23. Então, são lições que a gente pode, né, absorver, passar para o outro. Uma leitura nos ensina. E mais do que tudo, gente, a fé. Buscar ter dentro de nós. Mesmo que ela seja tão pequenina, como Jesus falou, de um tamanho de um grão de mostarda. Ela nos alimenta. Ela nos dá força para a gente levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, vamos fazer isso da nossa vida. Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Ter em nosso coração, em nossa mente, que Jesus é nosso guia maior e modelo. E Ele não sucumbiu. E Ele deixa para nós essa lição maravilhosa. Para que a gente não sucumba, para que a gente vença a nós mesmos, as nossas dificuldades, assim como Ele venceu. Era isso, a mensagem da noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Já vou começar com a nossa prece.
E que nessa noite nós podemos direcionar as nossas preces àqueles nossos irmãos que se reuniram diante da sua dor. Que esse nosso sentimento chegue até cada um deles, envolvendo em luz, para que esses irmãos lá na espiritualidade, ainda no seu caminhar, na sua dor, tenham forças de olhar para dentro de si, de olhar para o alto e buscar o conforto e o colo de nosso Pai. Vamos também enviar essas vibrações a todos aqueles nossos irmãos que hoje estão passando por essas tribulações, pensando em deserdar-se da vida. Que eles encontrem, Senhor, um amigo, quer seja encarnado, quer seja desencarnado, para lhe dar força, coragem e ânimo. E que nós possamos, Mestre Jesus, sermos fortes diante dos embates da nossa vida. Vamos assim agradecer a Deus pelas dificuldades vencidas, pelas experiências trazidas por essas dificuldades, por a gente estar aqui com o nosso coração leve, um sorriso nos lábios e a certeza do amparo de nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Que a gente possa voltar aos nossos lares com fé, com esperança, com nosso coração cheio de paz. Boa noite, gente.